Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de dica rápida aqui no TreinaWeb. Meu nome é Leonardo Tumadjan e nessa dica nós vamos aprender a trabalhar com o PHP em modo interativo, ou seja, nós podemos rodar o PHP no nosso console e ali ver algumas ações, podemos atribuir variáveis, ver se funções existem, se existem objetos, conseguimos fazer um loop for each, qualquer lógica, e isso é executado direto no terminal. Então a gente não precisa, por exemplo, rodar um servidor web nem nada. Se quisermos estudar a linguagem, ver como funciona alguma função, o que retorna, ou uma simples execução de uma função rápida e ver o valor, por exemplo. Então dá para fazer bastante coisa interessante com o modo interativo do PHP. Para isso, então, vamos entender que vocês devem ter o PHP já no modo de console. A gente deve abrir aqui meu computador, botão direito aqui, propriedades. Aqui em configurações avançadas do sistema, então vamos entrar aqui em configurações avançadas do sistema. Aqui a gente tem variáveis de ambientes, então vamos acessar aqui variáveis de ambientes. E você obviamente deve ter o binário do PHP em algum diretório. Vocês devem zipar esse binário do PHP. E aqui em path, então aqui o PHP ele deve estar apontado aqui para o diretório. No meu caso está aqui em c:/php7.1, que é o diretório onde eu salvei o binário. Vocês encontram esse binário do PHP lá no site oficial do PHP. A URL de acesso é essa aqui, então windows.php.net. Aqui a gente vai ter a opção em downloads aqui, ok? Downloads. Então aqui a gente tem a opção de clicar e baixar aqui a versão, por exemplo, non-thread safe, seria a versão sem thread, a gente vai só rodar em terminal mesmo, baixar essa versão zip e fazer esse apontamento do qual eu mostrei aqui nas configurações de variáveis de ambientes. Então com isso, vocês devem abrir o terminal. Eu estou usando um terminal chamado CMD. Então vocês conseguem informações sobre o CMD. Aqui ele é um console emulator, então é bem legal trabalhar com ele, tá? Para aplicações. Vamos então ao teste. Eu vou abrir o CMD. Para entrar em modo interativo, então o comando é o php-a. Ao dar um Enter, nós estamos em modo interativo, tá? E esse modo interativo eu posso, por exemplo, criar variáveis. Então var1 igual a 100. Lembrem que eu tenho que pôr ponto e vírgula, como se eu estivesse escrevendo mesmo. Cada linha, quando eu dou um Enter, é verificado se tem uma execução para ser feita e exibida. Então ele executa. Então agora eu tenho duas variáveis, eu posso facilmente executar a impressão, ou seja, echo var1 multiplicado por var2, por exemplo. E aí nós temos o resultado de 20 mil. Então é assim que funciona o modo interativo do PHP, tá? Em terminal. Não tem muito segredo. A gente pode fazer tudo o que a gente precisar aqui. Inclusive usar var export para saber, por exemplo, a saída de um valor booleano. Por exemplo, eu tenho um function exists, que me retorna se existe a função ou não no PHP. Vamos ver se existe a função MySQL. Ao dar um Enter, a gente tem um retorno falso. Por exemplo, a MySQL Connect. Será que essa função existe? Olha lá, True, a função existe. A gente pode botar N funções aqui, como por exemplo, uma outra função chamada Sort. E aí, True. Então, podemos fazer várias coisas aqui. Inclusive, no var export, eu poderia usar aqui poderia usar a sort antes, ó. Primeiro crio um array, então eu posso ter um array aqui criado de nomes. E essa array recebe uma coleção de nomes. E aí aqui eu posso rodar um sort em nomes e no final dar um var export na nomes.
Então tudo isso via PHP, olha lá. E aí a gente consegue ter a visualização desses valores, ok? Então dessa forma a gente consegue trabalhar PHP iterativo e ir testando o nosso código PHP, ok? Então essa é a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos nas próximas dicas.